Na aula de hoje, nós vamos aprender a diferenciar as substâncias simples das substâncias compostas. Nós já aprendemos que elemento químico consiste em um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Assim, qualquer átomo que apresente um número atômico igual a 1 é classificado como elemento químico hidrogênio, e qualquer átomo com número atômico igual a 2 é classificado como elemento químico hélio, e assim por diante. Se você ainda não viu a aula sobre os elementos químicos, o link da mesma estará na descrição desse vídeo. Uma substância química é um material puro que apresenta propriedades físicas e químicas definidas, como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. As substâncias químicas podem ser divididas em substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico. Algumas substâncias simples existem como um átomo isolado e são classificadas como substâncias simples monoatômicas. Este é o caso do gás hélio, por exemplo. Ou seja, o gás hélio, mesmo não formando nenhuma ligação química com nenhum outro átomo, apresenta propriedades definidas como ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, entre outras propriedades. Como outros exemplos de substâncias simples monoatômicas, podemos citar o gás argônio, os metais ferro, alumínio, ouro, entre muitos outros. Existem também as substâncias simples diatômicas. Este é o caso da molécula de hidrogênio, que é formada por dois átomos de um mesmo elemento químico, o elemento hidrogênio. Como outros exemplos, podemos citar as moléculas de cloro, flúor, oxigênio, dentre outras. O gás ozônio é um exemplo de substância simples triatômica. Esta molécula é formada por 3 átomos de oxigênio. Observe que o átomo de oxigênio forma duas substâncias simples distintas, a molécula de oxigênio e a molécula de ozônio. Este fenômeno é conhecido como alotropia do oxigênio, sendo que a alotropia consiste no fenômeno em que o mesmo elemento químico origina duas ou mais substâncias simples diferentes. Diferentemente das substâncias simples, as substâncias compostas possuem 2 ou mais tipos de elementos em sua fórmula. Podemos citar como exemplo a molécula de água, que é formada por 3 átomos, sendo 2 átomos de um mesmo elemento químico, o elemento hidrogênio, e um átomo do elemento oxigênio. Outros exemplos são o gás carbônico, o ácido sulfúrico, o cloreto de sódio, dentre inúmeras substâncias compostas que existem. Atenção! É muito importante que você não confunda a substância composta com mistura. Uma mistura nada mais é que a junção de 2 ou mais substâncias, sejam essas substâncias compostas ou simples, e assim não apresentam propriedades físicas e químicas definidas. Agora, vamos resolver um exemplo para deixar esses conceitos mais claros. Observe a questão do ETEC que diz: no estudo de substâncias puras e misturas, a professora apresentou 2 sistemas a seus alunos, conforme representado nas figuras. Ela solicitou que analisassem e fizessem 2 afirmações sobre cada sistema. Nas alternativas, encontram-se algumas das afirmações feitas pelos alunos. Bem, vamos analisar os 2 sistemas apresentados. No sistema 1, podemos observar que existem 2 elementos, um representado pela esfera escura e um representado pela esfera mais clara. Observe que neste sistema existem 2 substâncias simples diatômicas. Uma substância formada pelas esferas escuras, que chamaremos de substância A, e uma substância formada pelas esferas claras, que chamaremos de substância B. Essas substâncias são simples, pois são formadas por 2 átomos de um mesmo elemento químico. O sistema 1, como um todo, constitui-se em uma mistura, dado que é formado por 2 substâncias ou componentes. No sistema 2, temos também 2 tipos de elementos. Um elemento que é representado pela esfera escura e outro elemento pela esfera maior e mais clara. Neste caso, existe apenas um tipo de substância que denominaremos de substância C, formado por 2 átomos da esfera escura e um átomo da esfera mais clara. Essa substância é, por definição, uma substância composta.
pois possui mais de um tipo de elemento em sua fórmula. O sistema 2, como um todo, é uma substância pura e não uma mistura, pois só existe a substância C neste sistema. O comando da questão pede para analisarmos a alternativa que apresenta apenas a afirmação correta sobre um dos sistemas apresentados. Letra A. No sistema 1, temos duas substâncias simples. Esta alternativa está correta, como já discutimos anteriormente. Letra B. O sistema 1 é uma substância pura. Essa alternativa está incorreta, pois o sistema 1 constitui-se em uma mistura de duas substâncias. Letra C. No sistema 1, temos 5 componentes. Essa alternativa está incorreta, pois no sistema 1 há 2 componentes, as substâncias que denominamos de A e B. Letra D. O sistema 2 é uma mistura. A alternativa D está incorreta, pois o sistema 2 é formado por uma única substância composta e, portanto, não constitui-se em uma mistura. Letra E. No sistema 2, temos 2 componentes. A alternativa E está incorreta, pois no sistema 2 existe apenas um único componente que denominamos de substância C. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram e Facebook. Então é isso e até mais!